Bom dia a todos, muito bom dia, bom início de manhã para todos. Hoje nós começamos aqui o nosso terceiro encontro dessa nossa temporada do Upgrade. E eu me chamo Cibele, e eu sou daqui de Curitiba. Eu sei que tem várias pessoas de várias regiões do Brasil. E hoje nós, como eu disse, né, nós estamos começando o nosso terceiro encontro nessa temporada do Upgrade. Que bom que você está aqui. Que bom que você despertou, que estamos aqui juntos para aprendermos mais de Deus, para estarmos em comunhão com Deus, também em comunhão uns com os outros. Seja também muito bem-vindo quem está assistindo pelo YouTube, pela gravação do YouTube. E agora, para começarmos, vamos fazer uma oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Jesus, obrigada, Senhor, por esse dia, por esse início de manhã. Pai, é bem-vinda. Mas obrigada pelo teu amor, por esse despertar, Senhor, porque nós estamos aqui hoje. Prepara os nossos corações, Pai, que o Santo Espírito se faça presente aqui, nos transforme cada dia mais. Muito obrigada por tudo. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, dando continuidade, vamos louvar todos juntos. De hoje em diante escolho viver com Jesus, como um barco que alcança o porto. Eu encontrei sua luz. De hoje em diante Eu escolho tenho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver com Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Amém. Que Deus seja louvado. E agora eu passo a palavra para o pastor Max. Muito obrigada, pastor, por estar aqui conosco mais uma vez, essa manhã, e que Deus te abençoe grandemente. Muito bem, meu povo. Bom dia para vocês. Eu estou aqui com um grupo de pessoas aqui também, do meu distrito aqui e alguns amigos.
E não posso deixar de dar o meu bom dia para o meu Claudós e para minha Betinha. Alegria estar com vocês já aqui pela terceira madrugada, terceira manhã. Bênção do Senhor. Muito bem, eu quero convidar vocês novamente para nós orarmos, tá bom? Vamos fechar os olhos por alguns instantes. Eu quero fazer uma oração prévia. Senhor, obrigado por este momento. Louvamos o nome do Eterno, já nas horas iniciais deste dia, ainda aqui em Cuiabá, são pouco mais de 4 horas. No restante do Brasil, são pouco mais de 5 horas. Daqui a pouco estará amanhecendo, tanto lá quanto aqui. Mas nessas primeiras horas a gente reserva para buscar o teu rosto, a tua face e dizer que o Senhor é nosso Deus. O Senhor é nosso mantenedor, aquele que foi guardador desta noite e continua com cada um de nós. Ilumine o nosso coração agora para refletir um pouquinho na palavra escrita e um pouco da palavra revelada na vida de algumas pessoas, porque ao falar um pouquinho sobre o que o Senhor fez comigo, alguns aqui se verão através do espelho da minha vida de alguma maneira, porque já passaram por uma experiência, já ouviram também algo na vida de alguém, e que mais uma vez o nome do Senhor seja glorificado e a vida de muitos sejam edificadas. É para isso que vemos a tua mão e queremos mais uma vez relembrá-la, porque vale a pena lembrar do que o Senhor fez, por tudo que aquilo que o Senhor representa. Em nome de Jesus, amém. Vocês bem se lembram que eu comentei lá atrás que nós iríamos compartilhar lições bíblicas e lições também de testemunho na vida. E eu quero aqui nesta manhã falar com vocês exatamente sobre um pouquinho do que o Senhor já manifestou na minha vida. Eu sou pastor da Igreja Adventista, vocês sabem, já foi apresentado, mas deixa eu fazer aqui mais uma vez um remember. Eu tenho 46 anos de idade. Há 16 anos eu exerço o ministério pastoral na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Atualmente trabalho no estado do Mato Grosso, aqui na capital, na cidade de Cuiabá. Há, há uns 20, na verdade um pouco mais. É melhor eu contar a partir da idade que eu tinha. Eu tinha 17 anos. Fui batizado, comecei a frequentar a igreja aos 15 anos de idade, batizei-me aos 16 anos. Um ano depois, eu ouvi uma voz, aquela voz da mente, que a gente diz: isto aqui não é humano, isso aqui só pode ser o Senhor trabalhando e falando comigo. E então eu senti que era Deus me fazendo um convite, Deus me chamando para o exercício do ministério pastoral. É possível que, como um rapaz de 17 anos, um garoto ainda, eu enxergava mais o lado romântico do ministério do que o próprio ministério. Não tinha ainda, não mensurava a proporção do que era ser um pastor. Mas tudo bem, eu aceitei. Eu estava sentado numa calçada, próximo da minha casa, de um vizinho, e ali a impressão foi muito forte. Quase que eu ouvi a voz do Espírito Santo. Mas no meu interior ela gritava. E aí então era a voz dizendo: você, Maxwell, você será um pastor. Maxwell, eu quero que você dedique a sua vida integralmente para as coisas de Deus. E quando eu ouvi aquilo, eu abri o olho e eu senti um negócio forte dentro de mim. Eu disse: Senhor, eu sei que eu vou viver isto. Eu vou viver isto. Eu estava com o coração aberto, eu estava totalmente aberto para aquilo. E eu aceitei.
entendi que era uma voz do Senhor. Eu só tinha 17 anos. Aí comecei a desejar ir para um seminário. Como eu sou de São Luís, no Maranhão, muitos que são do Norte e Nordeste, naquele ano, e isso era o ano de 2000, que 2000, era 1996 para 97. 96 para 97. A Cibele acho que não era nascida com certeza. Aí, o que que acontece? Eu então aceitei o Senhor, a voz dele, eu quero, Senhor, eu vou fazer isso. E então pensei em ir para o nosso seminário aqui na Bahia, lá na Bahia. Na ocasião só existiam dois seminários no Brasil, era na Bahia e em São Paulo, em Engenheiro Coelho. Então eu pensei, fiz contato com o seminário, havia uma pessoa que era inclusive o tesoureiro do IAN na época, hoje chamada FADBA, na época era IAN. Eu contactei esse tesoureiro, que ele era um maranhense, inclusive. Isso na época foi carta, tá? Alguns, talvez, a maioria aqui sabe o que que é carta naquela época, pois eu escrevi carta, enviei e eu recebi carta de volta também, me dando feedback. Eu não me senti o melhor aluno preparado para encarar um vestibular, por isso que eu precisei fazer muito cursinho um pouco tempo depois, né? E o vestibular era pesadão para passar, era muita coisa, não era fácil. Mas o problema maior não era esse, o problema maior era dinheiro. Eu não tinha apoio do meu pai, eu era o único adventista da minha casa. Era eu, meu pai, minha mãe e duas irmãs. Eu era o primeiro adventista. E o meu pai não aceitava a ideia. Meu pai queria que eu fosse advogado a qualquer custo. E eu disse, pai, eu até gosto da área, enfim, eu já falava isso para ele quando era criança. Queria ser um advogado e tal. Mas aí o chamado foi para outra coisa. E meu pai não aceitou. E eu, mesmo assim, estava com a mente totalmente focada para isto, mas me faltava o apoio familiar. Eu tinha até apoio dos irmãos da igreja, mas a minha igreja era uma igrejinha muito pequena, muito simples, pessoas muito simples, e eles não tinham como me ajudar financeiramente. Era até muito comum naquela época, eu ouvia falar que algumas pessoas, alguns jovens, eles tinham o apoio da sua igreja. A igreja ajudava ele a pagar o seu curso. Mas eu não tinha, assim, eu tinha muito apoio moral, muita gente me ajudando, vai, estamos com você, e papá, mas ninguém para dizer assim, vamos, a igreja vai conseguir pagar, porque era uma igreja muito simples, muito pobre, né? E então a gente, aquela ideia foi arrefecida, nós deixamos isto para um outro momento e passaram-se 5 anos. E agora eu fui forçado a sair de casa um pouco mais cedo por relacionamento um pouco desgastado com o meu pai, e eu tive que sair dali e eu fui para São Paulo. Nessa época eu já namorava uma jovenzinha, linda, continua até hoje. 24 anos de casado total, já são 26, quase 26 anos, né, juntos. Era minha esposa, na época era minha namorada, e aí na cidade de Caieiras, ali próximo de Franco da Rocha, próximo de Jundiaí, e os pais dela me convidaram, vem passar uns dias aqui. Pois é, esses dias já se passaram o total aí de 26 para 27 anos, gente. Eu não voltei mais para minha casa, voltei depois só de férias, enfim, né? Porque ali nós noivamos, nós nos casamos e eu acabei indo para não mais o IAN, mas o Senhor resgatou no meu coração o chamado de novamente ser um pastor. Já tinha se passado aí 5, 6, 7 anos quase. Eu estava agora com 23, 22 anos, eu me casei, 23 eu fui para o colégio. Agora eu fui para o NASP, Engenheiro Coelho. Nunca na minha vida eu imaginei que eu iria para o antigo IAE, para São Paulo. Eu estive aí
é, em um dos nossos internatos em Campinas, em Hortolândia, né? Ali eu fui naquele famoso aniversário do IASP. Eu fui e ali tinha um standzinho montado do curso de teologia. Eu era noivo da Anatésia, estávamos ali conhecendo, e eu estava encantado com tudo que eu estava vendo, aqueles estandes, aqueles palcos, aqueles muitos cantores. Os mais antigos sabem do que eu estou falando, né? Nem sei se tem, se continua ainda tendo esses aniversários do IASP em Hortolândia, como naquela época. Mas isso já era ano de 2001. Saímos do ano de 1900, já entramos no ano de 2000. Era ano de 2001 para 2002. Eu casei em 2002, eu acho que foi mês de novembro de 2001. Não, 2002. Não, já era 2002? Já era 2002, sim, já era 2002. E ali então, eu fui e vi aquele stand montadinho ali do curso de teologia, aquela promoção, e aí eu parei na frente do stand. Ao parar na frente do stand, eu parei juntamente com a Natécia. Esse é o nome da minha princesa. Chama-se Natécia, tá? A Natécia parou junto comigo e ficamos ali namorando ali por alguns instantes. Eu peguei aquele encarte do vestibular, olhei, folheei e eu coloquei sobre a mesa o stand novamente e disse: Vamos lá. Falei para ela: Já foi o meu tempo, hoje não acredito mais. E saí com ela. Mas o Espírito Santo usou a minha esposa. E ela me deu tranco, ela me segurou e me puxou. A gente tinha dado aí uns 3, 4 passos, saindo daquele stand, e ela me puxou e disse assim: Bem, ela falou: Bem, pega, faz o vestibular. Eu sinto que Deus, ela falou: Eu sinto que Deus está te chamando para isso ainda hoje. Aí eu disse: Não, Natécia, eu estava agora com uma ideia, aficionado com a ideia de que eu teria que estudar direito. E eu já tentava um monte de universidades dentro de São Paulo, agora eu estava sozinho, já morando com eles ali, né? Tinha um quartinho separado lá na casa deles para mim. E ali eu estava querendo, e mais para provar, não apenas para mim, mas para o meu pai, de que eu iria ser um advogado, eu iria honrar o desejo, o sonho do meu pai, enfim. Mas dentro do meu coração ainda tinha um desejo, mais do que o desejo, o próprio chamado. Embora, devido a toda a circunstância, esse sonho ele tinha diminuído um pouco. E aí a Anatécia, iluminada pelo Senhor, cheia do Espírito naquele dia, me convence, eu pego aquele encarte, levo para casa e faço minha inscrição. Fiz a prova ali na Escola Adventista da Liberdade, lembro até hoje, o mesmo lugar onde eu fiz meu curso de noivos com ela. E ali eu prestei o vestibular e eu passei no vestibular. E eu fiquei encantado, maravilhado com tudo aquilo. E fui então. Fui na frente, ela ficou na casa dos pais, já estávamos casados, e eu fui então e comecei a cursar o curso teológico. Ela veio também, logo depois, estávamos em uma casinha pequenininha ali em Artur Nogueira, e é uma história longa para um outro momento, nem sei se eu falo os detalhes dessa história, porque para ela foi traumático o dia, né? Enfim, era o cordão umbilical sendo cortado e a separação de fato acontecendo, né? Beleza. E ali então começamos a estudar. Era ano de 2003 e eu estava encantado, apaixonado com tudo aquilo que eu estava vivendo. Eu disse: Meu Deus, é maravilhoso isso aqui. E eu estava nesse momento com 22, 23 anos de idade, 23 para 24. Eu completaria 24 em novembro daquele mesmo ano de 2003. Chegando ali, já terminando o meu primeiro ano, eu não estava me sentindo muito bem de saúde. Eu andava muito a pé, para quem conhece ali o colégio universitário, até o campus universitário. Era muito comum a gente andar 3 km, ida e volta, e assim como era muito comum a gente depender de carona. Para quem não tinha carro, alguns tinham bicicleta, outros iam a pé e outros dependiam de carona. Eu ia de carona e às vezes ia e voltava a pé. Então fazia essa jornada. E quando eu voltava
às vezes a pé, às vezes não conseguia uma carona, os meus pés eu vi que estavam inchados. E eu falava, reclamava para a Natécia, eu disse, Teto, meus pés estão inchando. Ela, pois é, verdade, estranho e tal, né? E a situação financeira não era aquela melhor naquela ocasião. E aí o que acontecia? O solado do meu sapato estava desgrudando. Eu peguei um preguinho e, né, dei uma pregadinha no solado. E aí ele ficou furando o meu pé, né? O prego ali atravessou tudo, que atravessou demais o solado e tava furando meu pé. Agora eu batia o martelo, né, pro prego de volta, para tentar dar um jeitinho ali, né? E era aquele único sapato social. Naquela época, o seminário era muito rigoroso em relação à roupa. Era sapato social, era uma calça preta e uma camisa branca, né? Ou seja, naquela época tinha uniforme o seminário, né? Isso como começou, os mais antigos, esse é o modelo dos mais antigos. Claudós deve certamente também se lembrar, e também tem o querido pastor que esteve aqui ontem, não lembro agora o nome dele novamente, deve seguramente também ser dessa geração antiga. Enfim, e essa questão do pezinho inchado era só um detalhe. Eu comecei a sentir algumas outras coisas no meu corpo, algumas dores nos braços, dor das articulações. Eu comecei a perder peso e eu falei para a Natécia, bem, olha, estou piorando. Terminou o ano letivo, meu primeiro ano, eu fui comportar. Comportagem para mim era um fiasco. Eu gostava muito de trabalhar com vendas, enfim, né? Mas eu tinha tido uma experiência com comportagem não muito boa e quem já viveu, já viveu um pouquinho, né? Da comportagem e não se deu bem, você se frustra com a ideia de querer voltar para ela quando você não tem nenhuma outra alternativa a não ser aquela. E era exatamente o meu caso. Embora ali eu conheci um amigo da minha esposa, que era teologano também, hoje é pastor, é o Ivan, e o Ivan, ele me incentivou a depender da comportagem, e eu fui realmente incentivado por ele. Ele foi meu líder de campanha e aprendi muito com aquele brother, demais. E aí eu fui comportar, isso no mês de julho, tá? Julho. E agora, voltando aqui à história, já no final do ano eu precisei comportar pela segunda vez. Aquela primeira experiência foi muito boa. Agora eu voltava para a minha comportagem, segunda vez comportando nas férias de final de ano. Aí, como falei para vocês, eu não estava muito bem de saúde. E então Deus me deu a alegria, né, de comportar e eu ralava comportando ali e tudo, mas o meu corpo não ajudava muito. Cabeça queria, o corpo não ajudava. E aí eu, infelizmente, não consegui vender, não consegui o estipêndio e eu fiquei extremamente decepcionado, mas muito mesmo triste. E tanto eu como a minha esposa. E naquele período ela ela estava com uma suspeita de gravidez, né? E aí nós estávamos num carro ali na cidade de Caieiras, eu tinha um Chevette. Para quem, opa, doutora Helena aqui dizendo que ela é comportora efetiva e maravilhosas bênçãos de Deus. É verdade. Porém, tem dias de desafios. Eu vivi isso, meu amigo. Eu vivi esses dois lados, sabe, doutora? E aí, eu estava no período da comportagem, comportando ali na própria cidade de Caieiras, né, cidade da minha esposa. E aí, o que que acontece? Nós sofremos um acidente no meu carrinho, no meu Chevetão 87, 88, né? Sofremos um acidente, uma pessoa meia desavisada ali, dirigindo seu carro, batendo um papo, conversando, discutindo com a filha que estava ao lado, e eu tentando sair com o meu carro, eu vi pelo retrovisor que ela estava meio desatenta e o meu carro, a carburação ainda, né? Tinha que fazer assim para acelerar, para jogar o álcool, né? E o carro não saía, e a moça veio e chocou com o meu carro na minha porta. Minha esposa do meu lado tomou um susto muito grande. Meu cotovelo bateu aqui na região da costelinha dela.
E ela ficou sentindo muitas dores, enfim, e chamou a atenção de todo mundo ali, aquele alvoroço, aquele acidente naquela hora. E eu consegui sair dali, e eu insisti com ela para a gente ir no hospital. E ela disse: Não, não, vamos para casa, vamos para casa. E eu falei: Ok, nós fomos para casa. E chegando em casa, as dores dela se intensificaram. E ela começou a ter um sangramento, né? Eu disse: Que sangramento é esse? Até então nós não sabíamos sobre a gravidez. E ela veio para casa, saímos de casa e fomos até o hospital. E o médico pediu um raio-x. Eu disse: Doutor, ela está com suspeita de gravidez. Ela, inclusive, tem um sangramento agora. E então o médico deu uma seguradinha ali. Fomos fazer um outro exame. E ali se confirmou que ela realmente estava gestante. E aquele sangramento, infelizmente, era a perda já do bebê, né? E depois ela teve que passar por todo aquele processo de coretagem e retirar um bebezinho que já estava com quase 3 meses, né? E ali foi um trauma muito grande, um golpe em mim, um golpe nela. Além da frustração da comportagem, da possibilidade de não voltar para o colégio, mais uma gravidez e um bebezinho que a gente perde. E entramos ali os dois numa depressão grande. E o meu quadro de saúde, que não era bom, só ficou pior. Porque agora eu entrei num processo depressivo. Eu voltei para minha casa lá no colégio, com um amigo num caminhão, e mais outros amigos pegamos todas as nossas coisas e colocamos dentro do carro e eu levei tudo para casa do meu sogro. Quando chegamos lá na casa do meu sogro, depois que eu fui quem tirei a última peça do caminhão dele, do amigo meu, última peça, e coloquei lá no quarto aonde eu estava dormindo com a minha esposa. Quando eu coloquei lá, eu caí na cama. E eu passei 2 meses de cama. Depressão bruta, muito grande, severa. E ali o meu quadro de saúde foi somente piorando. Piorando, piorando, piorando. Eu então tive a necessidade de procurar médicos e os médicos não descobriam o que que eu tinha, fazia exames em cima de exames. E eu acabei indo para São Luís do Maranhão. Disse: Isso só pode ser um misto de estafa, de estresse, depressão. Deixei minha esposa com os pais dela e fui para a casa dos meus pais. E fui com a ideia, a intenção de passar uns dias lá, enfim, e depois voltar. Mas eu estava muito doente. E ao chegar lá, o problema de saúde só se intensificava mais e mais. Enfim, eu quero agora compartilhar com vocês algumas fotos de como eu estava. Eu começava a perder peso, perdi muito peso. Eu fiquei assim, magérrimo mesmo, né? Muito magro e muito pálido. E a Claudinha vai compartilhar com vocês algumas dessas imagens. Esse aí sou eu, né? Dá para ver muito magrinho, com parecendo mais um cabidezinho aí, né? Essa camiseta. Essa moça grávida é amiga é a esposa de um grande amigo meu, né? Aí ela estava grávida da sua filhinha, que hoje já está com mais de 20 anos. E foi uma imagem, uma foto que tiraram na casa dos meus pais. E eu recebi muitas visitas e ela estava indo lá juntamente com o Daniel, esse amigo meu. É, E aí então eu não sabia até esse momento o que que realmente eu tinha. E aí eu internei para descobrir o que que eu tinha e ali decidiram fazer um exame de um gânglio inguinal. E eu fiz ali uma biópsia daquele gânglio e foi dito que eu estava acometido de um câncer. Eu estava com linfoma de Hodgkin. Pode jogar a próxima página, Claudinha? Esta é uma imagem, essa senhora de branco azul ao meu lado é minha mamãe, rostinho muito abatido, ali sou eu sentado ao lado. É, não me aguentava ficar em pé por muito tempo. E a Zakira, que não cansava de mostrar a barriga o tempo inteiro. Essa senhora ao lado é a irmã Raimunda Gomes, muito querida, uma irmã da igreja lá de São Luís também. Amigos, então eu comecei a fazer alguns exames a mais, né? E até confirmar que realmente eu estava com um tipo de câncer nos vasos linfáticos. E a gente ficou naquele impasse, o que que a gente vai fazer, para aonde que a gente vai tratar? Se eu fosse tratar em São Luís do Maranhão,
teria que ficar ali. Então, minha esposa foi para São Luís e ali então a gente começou a investir em mais tratamento. E nesse tratamento ia depender muito. Minha família não tinha dinheiro. A família começou a fazer uma vaquinha e consegue dinheiro daqui e dali com amigos. Meu pai estava querendo vender o carrinho velhinho que ele tinha para poder levantar dinheiro para poder iniciar o tratamento. Então tinha duas, três possibilidades. Uma, ficar em São Luís, mas assim, lá no Maranhão, naquela época, e acho que não é diferente em certo ponto, hoje também. Estou muito tempo fora do estado, não sei, não queria me arriscar ou fazer esse julgamento aqui, mas naquela época o Hospital Público de São Luís, para tratamento de câncer, ele estava dividindo um coquetel de tratamento, né, de drogas quimioterápicas para duas pessoas. O que uma pessoa tinha que tomar para tratamento era dividido para duas pessoas. Então, certamente eu não teria uma resposta positiva. Então tinha aquela outra possibilidade, vamos para Teresina, aquela história, né? A grama do vizinho sempre é melhor. Então a ideia de sair do Maranhão, de ir para Teresina era uma outra opção. Quando de repente a minha sogra, ela, com uma grande amiga aqui em São Paulo, lá em São Paulo, elas então viram a possibilidade de uma vaga no Hospital do Câncer de Barretos. E elas conseguiram o hospital, uma vaga para mim ali, mas ainda ia demorar bastante. Mas era uma possibilidade. E São Paulo era referência, Barretos era referência. Aí eu me lembro como hoje a família conseguiu aproximadamente R$ 5.000 naquela época. E era o dinheiro que a gente tinha. E conseguimos mais também um tratamento fora domicílio, com o Estado. E eu, minha mãe e a minha esposa fomos então para São Paulo. E fomos ali para Barretos. Ao chegar em Barretos, eu fiquei na casa de apoio Madre Paulina, para quem conhece aquela região lá. O Hospital de Barretos, ele tem uma estrutura que não há nada comparado naquela época. Não sei se existe hoje aí no Brasil ainda coisa igual. Mas nós fomos abraçados, encontrei um médico excelente, doutor Gilberto Collin, um alemãozão fantástico. E o doutor Gilberto, eu fiz alguns exames e um deles era um mielograma, tanto aqui dessa parte do peito, né? Era furar o osso e retirar um líquido aqui, né? E aquele líquido ia saber se eu tinha ou não o câncer na medula, né? E foi uma dor fora do comum. E o doutor também fez aqui nessa região da bacia, retirou ali também uma medula da própria bacia, e para saber se ela se confirmava ou não o câncer na medula óssea. Depois de feito esse exame, mais também o exame de cintilografia óssea, que era o que tinha como referência naquela época, se constatou o nível que estava o câncer, tá? Pode jogar a próxima imagem, ô filha, Claudinha. Deixe-me ver aqui. Ah, tá. Isso aí sou eu já carecão, né? Pós-tratamento, né? Ok, doutora Helena falando aqui que é hematologista oncológico. Opa, que bom, doutora. Maravilha. Antigamente era pior, exatamente, era difícil realmente, doutora, encontrar um diagnóstico naquela ocasião. Eu já estou fortinho aqui, como vocês podem ver, isso aí é um pós-tratamento, né? Eu já tive uma resposta muito boa, mas um ponto que eu não posso deixar de contar para vocês aqui era o quadro. Eu estava com estágio 4 do câncer. Eu tinha nódulos espalhados nos dois pulmões, um mediastino também, que é essa região virtual aqui entre o tórax e o abdômen. Intestino também estava cheio de nódulos, o fígado tomado de nódulos, enfim, eu estava bem crítico, bem crítico. Eu recebi muitas visitas. Essa foto ela é em São Luís do Maranhão. Essa moça ao lado é minha irmã e essa senhorinha é uma irmã da fé, né? Uma irmãzinha muito querida lá de São Luís do Maranhão. E eu recebi muitas visitas, isso antes de ir para Barretos. E aí, então, uma coisa que eu me lembro como hoje, isso foi muito positivo, as visitas dos amigos, dos irmãos, né? Ali na casa dos meus pais.
E eu ficava, gente, como eu sou querido por essas pessoas. Elas vieram aqui me ver, orar comigo, mas não era isso, não. Muitas delas disseram depois que elas foram me ver porque elas estavam acreditando que eu ia falecer, né? E eu não acreditava na ideia, eu não tinha noção do que estava por vir. Aconteceu um episódio, e eu vou falar aqui para vocês, eu não tenho receio de falar isso, ainda mais para cristãos. O meu cunhado, naquela ocasião, Rivelino, o nome dele, ele trabalhava naquele mesmo hospital que eu estive hospitalizado por 40 dias. Eu não falei isso aqui para vocês, mas o hospital que eu fiquei foi um hospital público de São Luís por 40 dias para descobrir a doença, né? E ali o meu cunhado, ele era maqueiro, trabalhava como maqueiro, ou na outra expressão, padioleiro, né? Que era uma expressão daquela época. Meu cunhado estava voltando para casa no ônibus. E aconteceu uma coisa e ele falou isso pra gente em casa. Ele estava um pouco cansadão e ele quase que pegou um cochilinho, né, no ônibus. E alguém falou no ouvido dele. Alguém disse para ele o seguinte: diga para o Maxwell que a doença dele não é para morte. O nome do Senhor será glorificado na vida dele, mas ele vai passar pelo vale da sombra e da morte. E nesse momento o Rivelino abre os olhos, ele olha para trás. Ele imaginava que era alguém que estava trazendo uma mensagem, algum amigo da família, enfim, né? Que conhecia ele, mas ele viu que não tinha ninguém atrás dele. Mas aquela voz foi muito clara no ouvido dele, tanto é que ele se lembrava exatamente da frase. E quando ele não via a hora de chegar em casa, ele morava conosco, casado com a minha irmã, essa que está aí ao lado. Nós tínhamos uma sobrinha, hoje temos dois sobrinhos, enfim. E quando ele chegou, ele chamou a minha esposa, Natécia, e minha mãe, né? E chamou a gente num quarto. Olha, quero falar um negócio para vocês aqui. É muito incrível o que aconteceu e eu tenho que falar isso aqui para vocês. E ele me contou essa história. Essa história ficou na minha cabeça. Eu ouvi ela, entrou no meu coração e eu ficava feliz com a ideia de que eu não ia morrer daquele câncer. Embora algumas pessoas imaginavam que aquilo ia acontecer. E ainda mais, uma coisa só me aterrorizava. Era a ideia de que eu ia passar pelo Vale da Sombra e da Morte. Puxa, pior do que aquilo ainda eu ficava imaginando. Pior do que isto, né? Mas realmente foi pior. Voltando à história lá de Barretos, deixa eu ver como é que está o nosso horário aqui, já está bem avançado, né? Mas tudo bem. É, Naquele momento ali, então, eu comecei o tratamento. O meu médico, a doutora que está aqui, que é onco, sabe disso. Naquela ocasião, existia um esquema chamado ABVD e eu comecei o ABVD. Era um esquema quimioterápico muito agressivo. Detalhe, eu tinha febre há 3 meses sem parar. 150 dias, todos os dias com febre. E naquele dia que eu tomei o primeiro ciclo, o médico me falou, doutor Gilberto Cola, olha, você vai tomar uma droga, ela é muito forte. Se você vencer, se você passar o primeiro ciclo, o seu tratamento vai ser positivo. Mas o doutor não deixou de considerar o risco. A minha pressão foi lá em cima, 22 por 18, quase uma coisa assim, eu não lembro com detalhe quanto é isto. Mas aí, e a febre cessou. Eu tive uma febre que eu quase delirei, quase 41 graus ali, mas aquela febre cessou logo depois. Eu vomitei demais, enfim, toda aquela reação da droga foi terrível, eu estava muito debilitado. Mas superei. Depois veio o segundo ciclo, eu já estava melhor, e eu comi igual uma draga, e eu comecei a engordar, uma mistura de inchaço e ao mesmo tempo também engordar. Queridos, então foi um negócio, e essa foto que vocês estão vendo aí, já era um efeito positivo desse tratamento que eu tive, né? Perdi o pelo inteiro do corpo, o bigodinho estava nascendo, tá meio ralinho aí depois, né? Enfim, foi um ano de tratamento, 8 meses, na verdade, de tratamento, e com uma resposta muito boa. Doutor Paton, que era um dos médicos da época, era o chefe da equipe médica do Hospital do Câncer de Barretos, em uma das consultas, ele chegou e disse assim: olha, Max, até que prove o contrário, você está curado. Tem aqui nos seus exames uns pontinhos aqui no pulmão, mas isso aqui pode ser fibrose dos tumores que você tinha internos. Beleza.
Maravilha, doutor. Eu, com um sorriso de uma ponta a outra, saí de lá feliz da vida com a minha esposa. Ele disse assim: olha, reúne os amigos, compra um bolo e vai comemorar. Mas ainda você vai ter que esperar um período aí de até 5 anos, até que prove o contrário, você está curado. Beleza, eu saí dali feliz da vida. Amigos, um ano depois a doença voltou. E ela volta mais agressiva. E aí então eu tive que agora iniciar um tratamento no mesmo hospital de Barretos, mais agressivo do que aquele. E o doutor falou para mim: olha, agora nós vamos estabilizar a doença e depois você vai coletar células para fazer um transplante de medula óssea. Eu disse: doutor, transplante? Como é que é isso? Ele me explicou: existe dois tipos, que é o transplante da própria medula, é isso que a gente vai fazer com você, que é chamado de autólogo, e o transplante halogênico, que é o convencional, que é aquele transplante de irmão, ou de uma pessoa que é compatível no banco de sangue espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Ok, vamos então, doutor, vamos lá. E eu tentei, fiz todo um ano mais de tratamento. A essa altura já eram 3 anos de tratamento. 4 anos ao total, porque eu fiquei um ano com a doença em estadiamento. É, Já era, a essa altura, era o ano de eu comecei o tratamento em março de 2005. Agora era novembro, quase mês de dezembro de 2007. 2007. Aquele mesmo médico que havia me dado aquela notícia de que eu estava curado, né, até que eu passasse os 5 anos, enfim, agora ele está na minha frente, e eu e minha esposa de novo ali com ele dizendo que tudo que o hospital, tudo que a medicina tinha para fazer, fez até ali. Ele estava me dando uma carta de morte certa. E eu estaria agora entrando num processo de tratamento paliativo, porque não tinha mais chance de cura. Antes, no começo do tratamento, eu tinha 70% de chance. Aí reduziu para 50, 40, 20 e agora zero a chance. Por quê? Porque eu tentei muito fazer a coleta da medula e eu não tinha célula CD34, que era uma célula específica, é uma célula regeneradora, tal. E eu não tinha essa célula, ou porque eu tinha tomado muita quimioterapia, e eu já não tinha mais essa célula no meu corpo, ou porque eu era um mau mobilizador de medula óssea. Isso eram falas dos médicos daquela época, do ano de 2007. Então o doutor agora estava me dispensando de qualquer tratamento. E eu insisti olhando para ele: doutor, mas qual é a minha chance que eu tenho? E eu me lembro como hoje, que a minha chance ia caindo, ia só decaindo: 70, 50, 40, 20 e agora zero. E eu queria insistir com ele: doutor, tem que ter alguma. Ele disse: não, Marcos, não há mais o que fazer. Você vai entrar. Ele nem me falou sobre tratamento paliativo. Depois que eu saí de lá, voltei para casa do meu sogro, da minha sogra, que ainda eles entraram em contato comigo. A doutora Yara Zaparoli, que era uma das médicas que eu descobri há pouco tempo, que ela é chefe da equipe médica hoje lá de Barretos, pelo menos era até uns 4, 5 anos. Ela ligou e falou com a minha própria esposa. E disse assim: Tessia, vocês precisam voltar para o tratamento. A Natécia falava, o que eu reproduzia para ela, que não tinha mais tratamento. O hospital já tinha me dispensado e eu não aceitava tratamento paliativo. Eu queria cura. E eu já tinha sofrido demais e eu me lembrava daquela história. Eu passaria pelo vale da sombra e da morte, mas eu não morreria. O que foi que eu fiz, amigos? Eu me lembro que quando eu estava saindo do hospital, eu pedi para minha esposa, eu dizia para ela, né? Pode tirar essa imagem, Claudinha? Pode voltar aqui a imagem só minha? Isso. Eu disse para minha esposa: meu bem, olha para trás, olha para o hospital, porque a gente não vai mais voltar aqui, tá? E ela olhou, ela parou, ela olhou para trás, né? E a ideia, eu estava determinado. Eu falei para ela: nós vamos voltar para o colégio. Ela: tudo bem, vamos voltar para o colégio. Lembrando que eu já tinha feito o meu primeiro ano, né, lá atrás, e passado já 4 anos. E eu entrei em contato com o colégio, já em Caieiras, entrei em contato com o colégio, era uma nova secretária ali, e eu falei para eles, e dizia o seguinte: eu estou voltando, quero voltar para o colégio e tal. E aí eu fui depois pessoalmente, falei com a secretária, eu estava ainda meio carequinho, o cabelo estava nascendo ainda. Eu tinha tomado quimioterapia um mês atrás, né? Uns 2 meses atrás. E aí eu
disse para ela, olha, eu estou voltando para o colégio e tal, passei esse tempo fora, não entrei muito em detalhe com ela, aonde que eu estava. A minha turma já havia se formado, né? No ano de 2006, isso já era 2007, um ano atrás minha turma já havia se formado, e eu estava querendo voltar. E aí eu sabia que para mim voltar eu teria que refazer o vestibular, porque pelo MEC eu já tinha perdido o meu curso, eu tinha que fazer o vestibular para poder me enquadrar novamente. E ela disse assim: olha, você vai ter que falar, a secretária do teológico, você vai ter que falar com o professor Miranda Rocha, que era o coordenador do curso naquela ocasião. Eu disse: eu preciso falar pessoalmente com ele. Sim, você vai na sala dele. E ela me disse: o professor Miranda estava saindo da sala, eu abordei ele no corredor e falei para ele: olha, professor, eu estou voltando, eu estava em tratamento oncológico e tal. Não falei para ele que eu estava desenganado pelo hospital, simplesmente eu estava querendo voltar para o colégio. E ele pediu que eu escrevesse uma cartinha a punho, e aquela minha cartinha foi escrita, e, e ele me pediu uma semana que eles teriam um colegiado e iriam se reunir. Eu fui para casa, fiz a cartinha, entreguei para a secretária. Uma semana depois, a secretária me liga e dizendo: seu Maxwell, tudo bem? Olha, estou aqui ligando para você para lhe informar que a equipe dos professores, o colegiado, se reuniu e votaram o seu regresso, deferiram o seu pedido, né, para que você volte sem precisar fazer vestibular. Eu vibrei, eu entendi aquilo como sendo o sim de Deus, e eu então fui comportar. Eu saí dali, fiz uma viagem para São Luís do Maranhão, voltei para São Luís, fui comportar na minha terra, a minha terra da minha aflição ali, onde a doença foi descoberta e tal, né? E voltei. Ao chegar à noite a chegar em casa, na noite daquele dia, eu acordei com o meu corpo todo molhado. A característica, a doutora que está aqui sabe a área dela, existiam três características de doença em atividade. Sudorese noturna era uma delas. Se acordar com a roupa toda encharcada, né, ao ponto de molhar a cama. E uma outra coisa também era febre. Eu tinha aquela sensação de febre quase o tempo inteiro, ainda. E a outra coisa era a perda de peso. Então, essas três coisas acontecendo ao mesmo tempo era doença em atividade. A sudorese, para mim, era um fator assim que pesava muito. E eu cheguei naquela madrugada daquele dia, peguei o voo, fui para São Luís, minha esposa ficou na casa dos pais dela e eu fui comportar sozinho, ainda meio carequinha aí ainda. E eu, na minha comportagem, eu fiz um voto com o Senhor: Senhor, me ajude, me faça entender o que está acontecendo, mas eu quero, uma coisa eu te digo, eu quero vencer. Eu quero que o Senhor me ajude a entender o que está acontecendo. E eu então fui comportar. Mas assim, eu tinha várias sudorese, eu ligava para minha esposa, tinha um orelhão na frente da casa dos meus pais, eu ligava para ela, eu dizia: Natécia, olha, é o seguinte, eu acho que não tem como mesmo, a gente vai voltar para Barretos, mesmo que seja um tratamento paliativo, a gente vai voltar para Barretos, entre em contato com o hospital. Eu desligava o telefone: tudo bem, meu bem, eu vou ligar. Desligava o telefone, e quando eu voltava, eu dizia, dava três passos e eu voltava: não, ligue para ela, vocês não precisam voltar para Barretos. E eu pegava o telefone, na época era cartãozinho, colocava o cartãozinho e ligava e disse: não, não, Teta, você já ligou? Não, não liguei ainda não. Então não, espera um pouquinho, ainda não liga para o hospital. E eu ficava com aquele dilema, aquele desespero, aquela coisa: vou, não vou, volto, não volto, enfim. Aí eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar mesmo assim, com essas crises psicológicas, meu emocional estava um bagaço. E mesmo assim eu comecei a comportar. E acontecia coisas na comportagem que, diferente do que acontecia anteriormente, eu começava a vender, eu começava a ganhar muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Eu fiquei rico, brincadeira. Eu comecei a vender muitos livros. Eu disse: meu Deus, olha isso aí, o senhor está me abençoando demais. Eu comecei a pegar aquele dinheirinho e guardar aquele dinheirinho. Eu falava para minha esposa na testa: não, eu estou conseguindo vender bastante, só pode ser a mão de Deus. E eu disse, aí eu precisava de bastante dinheiro, porque tinha dívida para me pagar no colégio. E foi uma benção tremenda. Eu voltei para casa, consegui ali o estipêndio e eu fiquei feliz da vida. E aí eu comecei então a estudar. Voltei no segundo ano com uma nova turma, passou isso no ano de 2008. Passou 2008.
e eu estava bem. E apareceu um remedinho, é uma outra história. Acho que o tempo já está alongado, e a minha história eu só vou terminar amanhã, tá bom? Eu já vou adiantar para vocês aqui, que isso aqui é só introdução. Eu termino ela amanhã, mas eu quero concluir com isso aqui. É, eu, passado 2008, 2009, 2010, foi o ano da minha formatura. E eu não morria, tá? O que eu imaginava que eu ia morrer em questão de meses, sem tratamento, enfim, e com uma doença galopante, em atividade, eu imaginava que eu vou morrer em algum momento. Mas se eu for morrer, mas eu tinha ainda aquela experiência, lembra que eu falei para vocês? A voz que falou ao meu cunhado, eu não acreditava que eu podia morrer, embora eu estava desenganado, né? E eu imaginava, meu Deus, eu estou desenganado, eu vou morrer. Mas o Senhor falou que eu não ia, eu vivi essa crise o tempo inteiro. Crise grande, né? Havia uma luta comigo no meu interior. E aí eu concluí o seminário. Antes de voltar, aliás, antes de ser admitido e receber o meu primeiro chamado, eu tinha um portocate, que era um catéter interno aqui. E eu passei os 3 anos com esse portocate, né? Com ele aqui. E era um botãozinho, né? Que era subcutâneo e tal, e ficava assim aquela para frente, aquele botãozinho, né? E no exame admissional que eu ia fazer, né, que todos os teólogos, assim que eles terminam o seminário, eles passam por um exame admissional e tal. E como é que eu vou fazer esse exame admissional? E na hora ali o médico toca aqui, ele vai perguntar o que que é aquilo. Olha, isso aqui é um câncer que eu tive, eu fiz um tratamento e tal, e eu fui desenganado. Então eu teria um sério problema de não ser admitido por conta dessa história. E eu voltei a Barretos. Voltei apenas para tirar, fiz a cirurgia, não passei com os médicos. Eu temia a ideia de voltar a passar para os médicos. Eu imaginava, eu estou todo tomado de doença por dentro. E vou ter que fazer exame, o médico vai me pedir exame e tal, então eu não quero. E se eu tivesse de morrer, eu já tinha morrido também e tal. Eu estava meio rebeldezinho. E aí então eu fui para Barretos, retirei o catéter, né, e voltei para o colégio, fiz o exame admissional e foi tudo certo, tudo tranquilo, né? E aí, quando eu recebi a ligação, eu fui um dos primeiros da minha turma a receber o chamado para ser pastor em Brasília, Distrito Federal. E aí, quando eu cheguei em casa, eu vinha quase que voando, correndo para dar notícia para minha esposa, né? Eu cheguei em casa e feliz da vida, com um sorriso de uma ponta a outra do rosto, e eu disse para ela: Nós recebemos o chamado, nós vamos trabalhar em Brasília, aquela alegria, aquela coisa. E aí, então, a primeira coisa que a gente foi fazer, além de se abraçar e chorar, a gente foi agradecer. Nós nos ajoelhamos próximo da nossa cama ali, no nosso quarto, e começamos a orar. Fiz uma oração longa, era uma mistura, oração com lágrimas, era muita alegria naquele momento. Minha e dela. Depois ela começou a orar também, chorando. Enfim, eu terminei minha oração, ela terminou a dela e ela continuou ainda ó, chorando, chorando, chorando. Passamos ali uns 10 a 15 minutos de joelhos. Aí eu disse, meu bem, tá bom. Eu sei que a alegria é grande demais, mas tudo bem, né? E ela disse para mim, ela disse assim, eu tô chorando, não é mais só de alegria. É de alegria, mas também um pouquinho de medo, porque eu não me preparei para o ministério. Eu abri o olho e regalei assim, como assim? Esses anos todos você não se preparou para o ministério? Não. Eu acreditava e imaginava que você ia morrer. Eu vim para cá porque isso aqui era o teu sonho. E como era o teu sonho, eu acreditei, eu vou estar com ele até o último momento da vida dele. E agora ela falou isso para mim, eu fiquei refletindo e disse, meu Deus, tá que essa mulher realmente me ama, né? E obrigado, meu Deus, por esse momento e pelo resultado que o Senhor tá contrariando o coração dela e me contrariando também de certa forma, né? Que eu estava vivendo pela fé. Eu imaginava que ali poderia acontecer, mas se acontecesse, eu estava realizando um sonho da minha vida.
E, enfim, nós passamos por essa etapa e fomos para Brasília. E passados aí 18 anos depois, eu vivia todo dia achando que era o meu último dia. Já se passaram aí 23, 18 anos, 18, 19 anos. Dessa história que eu estou falando para vocês já tem 19 anos. Todos esses dias, não havia um dia sequer que eu não pensava que é meu último dia. Meu último dia. Eu não vivia intensamente. Eu vivia intensamente, sim, entendendo que aquele ali era o meu último dia, eu tinha que viver intensamente ele. Mas não vivia plenamente a vida, imaginando, eu tenho muitos planos pela frente. Não, não. Eu vivia aquele dia, é meu último dia, eu vou viver intensamente isso aqui. Essa é um pouquinho da minha história para vocês. Amanhã eu concluo ela para vocês, tá bom? Há 1 ano e meio atrás, acho que 1 ano e meio, é, 1 ano e meio, a doença voltou, tá? A doença voltou. Mas o restante da história eu te conto amanhã, tá bom? Você vai entender o que foi que aconteceu depois de tudo isto. Se você vai pensar, não, amanhã eu acho que eu não vou conseguir acordar mais cedo, você vai ser forçado a acordar cedo para você ouvir o restante dessa história. E convide mais pessoas e amigos para entenderem o que foi que aconteceu. O mais incrível está por vir, tá bom? Deus nos abençoe. Quero orar com vocês e encerrar aqui esse momento e pedir a graça de Cristo sobre todos nós. Vamos orar? Senhor, obrigado por este momento. Obrigado pela alegria de estar aqui compartilhando essa história da minha vida contigo e com a minha esposa, porque ela não é uma história solitária, ela não é uma história individual. A minha esposa fez parte em todos os detalhes e o Senhor também. Entendo que todo testemunho do que o Senhor fez com alguém, ela nunca se limita àquela ação pontual ou àquela pessoa que recebeu. Por detrás da tua intervenção existe um propósito que se expande, e aqui estou vivenciando parte desse propósito nesse exato momento. Ao falar um pouco dessa minha vivência, dessa minha história, com essas pessoas que aqui estão, eu estou entendendo que o propósito do Senhor, ele está sendo feito agora também. Amanhã eu vou novamente concluir, no meio de toda essa reviravolta, ainda assim o sofrimento ele se alongou durante todo esse período, no meio da graça, no meio da manifestação do teu amor, no meio dos milagres do Senhor, um coração humano cheio de dúvidas, cheio de medo, ao mesmo tempo encorajado pela manifestação e o próprio tempo revelando isto. Ainda assim, eu sofri recentemente um pouco da agonia e vivi um pouco daquilo que eu vivenciei alguns anos atrás. Mas eu quero voltar a contar o restante dessa história para os meus amigos e irmãos e para todos que vão ver também esse vídeo, para que essa história ela seja uma lembrança para todos nós de que o Deus maravilhoso que fez no passado continua fazendo no presente e vai continuar se manifestando ainda no futuro, porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até o final da história dessa terra. Entre mazelas, entre lutas, enfermidades, enfermidades físicas, enfermidades espirituais, emocionais, o Senhor estaria conosco todos os dias. Nos dê a tua bênção neste dia de hoje e a certeza da tua maravilhosa companhia em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus seja louvado, pastor, pela sua vida. Muito obrigada pelo testemunho. E agora nós encerramos aqui, né, a nossa reunião de hoje. A gente vai para a turma da calçada agora. E você que nos assistiu pelo YouTube, muito obrigada também.
E que Deus abençoe a todos nós.